Nós somos a unidade da fé, a igreja que fala de Deus, que louva ao Senhor, que adora ao Senhor, que é temente ao Senhor, falando de Deus, seus ministérios, suas bênçãos, seu agir em nossas vidas. Igreja Pentecostal, Unidade da Fé, a igreja que pratica o ID do Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para todos os amados irmãos. Estamos de volta no horário de meio-dia. Já são meio-dia 26, atrasamos um pouquinho. Mas aqui estamos para compartilhar com vocês nessa live aquilo que o Senhor de bom grado tem nos agraciado, nos abençoado. E eu quero que você já comece a compartilhar essa live, tá? Vai entrando aí, vai deixando seu joinha, vai compartilhando, vai convidando o seu amigo, a sua amiga, seu irmão, sua irmã. Glória a Deus. Vai convidando a família para estar presente, para nós recebermos algo da parte de Deus nessa tarde. Enquanto você vai compartilhando aí e vai entrando, eu vou compartilhando aqui glória a Deus. Tenho certeza que Deus tem algo grande para nós nessa tarde. Você vai entrando e vai compartilhando. Paz, vão entrando, irmãos, vão compartilhando a live. Eu já estou compartilhando, já a gente vai começar a orar e vamos começar a ministrar em nome de Jesus. Vamos dar continuidade ao discipulado baseado na vida de Elias e Eliseu. Vamos entender um pouquinho. Vai compartilhando aí essa live. Vamos chegar a outras pessoas em nome de Jesus. Enquanto isso, eu estou aqui aguardando. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou só compartilhando aqui, tá, meus irmãos? Já a gente vai começar. Já a gente já vai dar início em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Deus tem uma palavra forte para a sua vida. E eu tenho certeza que vai ser de bênção para você, para a sua casa, para a sua família, para seu ministério. Vai ser um divisor de águas na sua vida. Enquanto isso, vai compartilhando, vai entrando. E vamos abençoando os irmãos através dessa live, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Bispo Edson, a paz do Senhor, meu bispo, o pai do Senhor evangelista Arlindo, Paulo Sérgio, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Nós estamos falando, irmãos, sobre um tema de discipulado. É algo muito importante que nós recebemos essa recomendação do nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, baseado nas suas últimas recomendações, nas suas últimas palavras, em Mateus, no capítulo 28, glória a Deus, a partir do versículo 19, ele diz: Ide, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. A intenção de Cristo aqui é que a igreja desse continuidade ao trabalho discipulador. Glória a Deus. Ensinando, pregando, preparando, discipulando, para que as pessoas dessem continuidade à visão de Jesus. Você sabe muito bem que ele começou com os 12, ensinando, discipulando, né? Esses 12 homens, e esses homens é que deram continuidade ao trabalho. 3 anos, Jesus tratando, discipulando, orientando, confrontando, dando exemplo, para que eles pudessem dar continuidade a tudo aquilo que eles viram e ouviram da parte de Jesus, que eles dessem continuidade. Glória a Deus. Ontem nós estávamos falando sobre Elias, né, acerca do mentor, de um discipulador, e que às vezes está procurando alguém realmente para poder discipular, para poder ensinar, passar tudo aquilo que ele recebeu da parte de Deus. E da mesma forma Eliseu como um discípulo. Então hoje eu vou falar um pouco de Eliseu. Ontem eu falei um pouco de Elias, no âmbito do discipulado, do mentor, da mentoria. E hoje eu vou falar um pouco de Eliseu. Mas vamos orar em nome de Jesus. Enquanto os irmãos vão compartilhando a live, nós vamos interceder, clamar a Deus, enquanto os irmãos vão entrando aí, em nome de Jesus, e vão sendo abençoados através dessa live, para a glória de Deus. Amém, meus amados? Vamos clamar a Deus, vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Bendito Deus e eterno Pai, eu quero te glorificar pela oportunidade, meu Deus, de poder estar com teus filhos, aprendendo da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha iluminar os olhos do nosso entendimento, concedendo-nos espírito de sabedoria e de revelação. Usa-nos, ó Deus, como instrumento, como canal de bênção para a vida do teu servo, das tuas servas que ainda vão entrar, ó Deus queridos, outros que já estão conosco aqui, aleluia, para ouvir a tua palavra, para aprender a tua palavra, para crescer na graça e no conhecimento. Ó Deus, eu te peço que o Senhor venha ativar, ó Deus, aleluia, o ministério de mestre, que o Senhor venha, meu Deus querido, aleluia, ativar o dom da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, o dom da fé, ó Deus querido, em nome de Jesus, que haja milagres através do dom de cura, dom de maravilha, ó Deus, enquanto estamos ministrando, que haja transferência, que haja renovação espiritual na vida do teu servo, da tua serva, que o Senhor venha operar extraordinariamente nessa tarde. Senhor, em nome de Jesus, desenterra talentos, ó Deus querido, ativa os teus filhos, ativa as tuas filhas para o chamado, para o ministério, para aquilo que tu tens na vida de cada um dos teus servos, que eles cresçam na graça, no conhecimento que há em Cristo Jesus, que seja quebrado todas as cadeias deste momento, ó Pai,
toda ação do nosso adversário seja eliminada no nome de Jesus. Ó Deus, que os céus se abram, Pai, em nome de Jesus, em cada lar, cada família, e derrama, meu Pai, sobre a vida dele, sobre a vida dela, algo extraordinário que possa impactar o seu ministério, a sua vida. Senhor, usa-nos, ó Deus, nessa tarde, e abençoa teus filhos que estarão recebendo, aprendendo. Ó Deus querido, que o Senhor venha dar, ó Deus, entendimento, revelação, compreensão daquilo que será transmitido aqui nesse lugar. Que os teus filhos sejam, aleluia, cheios do teu Espírito aqui nessa tarde. Senhor, abre e ilumina o entendimento dos teus servos, para que eles absorvam, para que eles recebam, entendam, compreendam e possam, ó Deus, levar ao nível da praticidade, para que haja mudança, transformação na sua vida, seu ministério, em todas as áreas, ó Pai. Que, aleluia, falta de conhecimento seja extirpada através das revelações da Tua Palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, eu glorifico e te agradeço. No nome de Jesus. Glórias a Deus. Eu quero, já de antemão, compartilhar com vocês, como eu estava dizendo ontem, eu estava falando sobre Elias. A paz do Senhor Lidomar, Deus abençoe. E hoje nós estamos falando sobre Eliseu. Talvez muitas pessoas hoje não sejam como Elias, mas talvez está hoje como Eliseu. Como, pastor? Sentindo que precisava ou precisaria de alguém que lhe orientasse os passos iniciais da sua caminhada. Elias estava como discipulador, como mentor, para guiar, para orientar, para dar cobertura, para colocar um discípulo debaixo do manto, glória a Deus, que futuramente ele substituiria, envolvido por um manto de autoridade. Então, perdoa, irmãos, eu passo a entender, a compreender aqui nessa tarde, que talvez muitos, talvez não esteja como Eliseu, como Elias, mas esteja como Eliseu. Talvez não esteja se sentindo aptos ou preparados ainda para assumir a posição de mentor, mas de mentorado. E talvez, se for essa a sua situação, a contribuição de Eliseu para a sua vida em um relacionamento vai contribuir para a tua vida, para teu ministério, para você entender que nem sempre a gente talvez possa estar no lugar de nos levantar para ensinar. Às vezes estamos no tempo de sentar para aprender. Talvez não nos sentimos que temos o suficiente para poder transmitir. E precisamos de alguém para nos orientar nos passos, na caminhada, em algumas decisões. Então, em primeiro lugar, eu vejo aqui a motivação de Eliseu. Porque não basta somente o discipulador estar motivado para ensinar, para discipular, para procurar um discípulo e colocá-lo, envolvê-lo no manto do chamado. Mas precisa-se também do discípulo estar motivado. Está entendendo? E como é que nós verificamos isso? Quando Elias o chamou. A Bíblia diz em 1 Reis 19, o verso 20, eu quero que você abra a sua Bíblia.
1 Reis 19:20 diz assim: e ele deixou os bois e correu atrás de Elias e disse: rogo-te que me deixe beijar meu pai e a minha mãe, e depois eu te seguirei. E disse-lhe: volta novamente, porquanto o que tenho feito a ti. Então a Bíblia diz que ele deixou os bois e correu após Elias. Em outras palavras, ele deixou o que estava fazendo para seguir o homem de Deus. Mais ainda, ele não se limitou a caminhar tranquilo em direção ao profeta. A Bíblia diz que ele correu atrás dele, como se não quisesse perdê-lo de vista. Está entendendo? E essa deveria, ou é a atitude que indica que Eliseu estava pronto para receber e aceitar o desafio do crescimento. Então tem muita gente que precisa tomar. Como é que você vai encontrar um discípulo? Quando você encontra esse tipo de pessoa que ela toma uma decisão, tá entendendo? Demonstrando a sua motivação de querer crescer, aprender, avançar, progredir, tá entendendo? E ele está pronto para aceitar o desafio do crescimento, sabendo de uma coisa, que crescimento ele requer tempo. Crescimento, maturidade requer tempo. Ninguém cresce do dia para a noite. Então muitas pessoas, elas às vezes até começam motivadas, elas querem, mas não continuam, não permanecem, não perseveram no crescimento. E nós sabemos muito bem que para que haja uma desenvoltura, um crescimento, precisa de uma boa alimentação, precisa de descanso, de exercício, precisa de uma série de coisas, humanamente falando. E da mesma forma é o crescimento espiritual. Se não houver essa batida contínua na vida do discípulo, infelizmente haverá um aborto na metade do caminho. Está entendendo? Vai interromper o processo de crescimento, de avanço. E às vezes as pessoas elas passam por N problemas na sua vida. Aí vem o discipulado, entendendo? Porque o discipulado, ele não abrange só a área espiritual da minha vida. O verdadeiro discipulado que Jesus ele transmitiu para os seus, ele abrangia todos os aspectos da vida dos discípulos. No entanto, quando Jesus entrou na casa de Pedro, a sogra dele estava enferma, Jesus foi lá e ministrou na sogra de Pedro. Então não era somente no discípulo em si, mas toda a sua família estava, vamos dizer assim, no processo ou no alvo desse crescimento, desse discipulador. Então às vezes as pessoas podem estar com problema no relacionamento, no casamento, e às vezes precisa de uma boa conversa com o discipulador para ser orientado sobre alguns conflitos que está havendo no relacionamento. Às vezes havia uma necessidade de executar algumas coisas que poderiam melhorar a sua vida, talvez financeira, algumas coisas que precisam ser executadas, tá entendendo? E infelizmente as pessoas não estão sendo discipuladas nesse nível. Elas estão sendo discipuladas com revistinhas dentro da igreja durante 3 meses, né? Vamos para o discipulado. Aí vamos lá, 3 meses de discipulado.
A paz, meu amigo Marcelo, Deus abençoe, como é que tá? Bênção demais, seja bem-vindo. Entendendo? Então eu vejo o discipulado de Jesus diferente do discipulado de hoje que nós aprendemos. O discipulado de hoje às vezes é 3 meses, 6 meses de discipulado. E às vezes está lá naquela revistinha, né? Durante o período e acabou o discipulado. E na realidade, na visão de Jesus, o discipulado é o discipulado, a mentoria, o acompanhamento, a paternidade, tá entendendo? Ela continua, independente que Cristo retornou para o Pai, pois ele mesmo disse que não deixaria os discípulos órfãos. Órfão fala, orfandade fala de paternidade. Então tem muita gente que às vezes é órfão, entendendo? Está vivendo uma vida de orfandade, porque não tem uma paternidade espiritual. E Jesus disse: eu não vou deixar vocês sozinhos. Então Jesus estava preocupado com a paternidade de muitas pessoas que não estavam vendo avanço, crescimento na sua vida. Então o discipulado que Jesus deixou para nós, o exemplo, foi de um acompanhamento contínuo, que abrangia todas as áreas da vida dos discípulos. Entendeu? Então vamos lá. Glória a Jesus. Amém, Marcelo. Seja bem-vindo, meu amigo. Vamos tomar o exemplo da reação de Eliseu quando ele recebe o convite para acompanhar Elias, quando Elias o chama, passando o manto, colocando o manto nas suas costas. Chiquinha Rocha, paz, minha irmã, Deus abençoe, seja bem-vinda. Então qual foi a reação de Eliseu? Foi completamente diferente. Era um jovem que estava ansioso para crescer. Então o que eu vejo, a partir do momento que Elias colocou o manto nas suas costas, isso fala de cobertura, isso fala de paternidade, isso fala de discípulo, de mentor. Então a partir do momento que o Senhor passa o manto, que Elias coloca o manto nas costas de Eliseu, Eliseu prontamente se prontifica, deixando tudo e corre atrás. Isso fala do seu entusiasmo, isso fala do seu desejo, você está entendendo? Da sua motivação. Veja que a motivação dele não estava errada, porque ele foi chamado, aleluia, glória a Deus, para a obra. E ele prontamente largou, quebrou o carro de boi, está entendendo? Despediu dos seus pais e passou a acompanhar o profeta Elias. Então eu vejo aqui que uma das qualidades é a motivação. Para você encontrar um discípulo, verdadeiramente um discípulo, ele precisa ser motivado, entendendo? Ele precisa ter uma motivação real. É uma pessoa motivada para querer aprender, crescer, seguir os passos do seu discipulador e tudo aquilo que ele tem para ensinar. Segunda qualidade que marca a vida de Eliseu, que como seria um candidato ideal para acompanhar ou para até mesmo suceder a Elias, era a sua humildade. Está entendendo? Humildade. O texto diz que Eliseu, ele se tornou servo de Elias. Vamos lá para o texto, capítulo 19, versículo 21. 1 Reis, capítulo 19, versículo 21. E ele retornou novamente e tomou uma junta de bois e a matou, e ferveu a sua carne com os instrumentos do boi e deu ao povo, e eles comeram. Então ele se levantou e foi atrás de Elias e ministrou a ele ou o serviu. Amém?
Glória a Jesus. Então o que isso aqui fala, pastor? Segundo a qualidade de Eliseu como discípulo, como mentorado, como filho espiritual. Qual é a segunda qualidade? Humildade. A Bíblia diz que Deus ele dá graça para os humildes, mas ele resiste àquele que é soberbo. Quando você olha outros textos bíblicos, no Velho Testamento, a palavra traduzida para humildade ou para servo, para servir, fala de atendente. Aquele que atende. Está entendendo? No caso, vamos comparar aqui com um texto que eu vou dar para você agora. 1 Samuel capítulo 2, versículo 11. Retorna um pouquinho. Nós estamos em Reis. Retorna um pouquinho. Vai para o primeiro livro de Samuel. No seu capítulo 2. O versículo 11. Algumas Bíblias vai dizer ministrava. Outros vai dizer servia. Outros vai dizer que ele ficou servindo ao Senhor perante Elias. Então isso denota, vamos lá, 2:11. O meu texto aqui é um pouco diferente, mas vamos entender. 1 Samuel capítulo 2, versículo 11. E Eucana foi a Ramá para sua casa, e a criança ministrava, ou o menino ministrava perante Eli, o sacerdote. Ministrava ao Senhor diante de Eli. A paz do Senhor, pastor Wilson, Deus abençoe. Deus abençoe, seja bem-vindo. Então vamos lá. Essa palavra ministrava, servia, atendia a Elias, mas na finalidade, mesmo ele servindo a Elias, glória a Deus, amém. Você vê aqui que ele ministrava ao Senhor diante de Elias, ou ele ficou servindo ao Senhor perante Elias. Então, quando ele estava humildemente servindo a Eli, ele estava servindo ao Senhor, porque Eli foi constituído por Deus, pelo Senhor. Então, quando você se submete à autoridade de um sacerdote, autoridade pastoral, ou qualquer tipo de autoridade na sua igreja, no seu ministério, como Jesus ele descreve os 5 ministérios lá em Efésios 4:11, e você vê que quando alguém serve, ou atende, ou ministra, tá entendendo? Um homem de Deus está servindo ao Senhor. E você veja bem que Eli, depois de um decorrer de tempo, ele estava desobedecendo, era negligente, o quanto à recomendação divina para a repreensão dos seus filhos, mas a unção não foi tirada. Deus não destituiu a Eli ainda. Você está entendendo? Porque Deus havia levantado, ungido, consagrado, separado para o ofício sacerdotal. Então Samuel servia a Eli. E Samuel servindo a Eli, ele servia ao Senhor. Por isso que a Bíblia diz em 1 Reis 19:21, que Eliseu, ele passou a servir, a atender, a ministrar a Elias. E a Bíblia diz que ele deitava água na mão de Elias. O que é isso? Ele servia água a Elias. Está entendendo? Ele não servia só o Elias do fogo, o Elias do altar. O Elias que estava no Carmelo, ele servia ao homem Elias. Está dando para entender? Então, quando ele serve ao homem Elias, isso demonstra que ele era o escolhido, um candidato a assumir, glória a Jesus, aquele manto que estava sobre Elias. A autoridade, está entendendo? O poder, a unção,
que estava sobre Elias. Por isso que a primeira coisa que Elias faz quando chama Eliseu é colocar o manto, colocou o manto sobre Eliseu. Então a Bíblia diz aqui que Elias é servido por Eliseu. Quer dizer, em outras palavras, Eliseu buscava atender às necessidades enquanto aprendia com ele. Está entendendo? As pessoas acham que discipulado, discípulo, discipulador, e as pessoas ingressarem num discipulado, 3 meses de discipulado e acabou. E não tem parâmetro algum com que era feito, a forma que era feita no Velho Testamento, e que Jesus ele incorporou, ele deixou cada vez mais forte essa visão de discipulado, entendendo? Que era um acompanhamento em todas as áreas do discipulador, e ao mesmo tempo os discípulos serviam ao seu mestre, ao seu discipulador, ao seu pai espiritual, ao seu mentor espiritual. E hoje, justamente, o que as pessoas fazem? Não gera vínculo. Porque a finalidade de Jesus, por que as pessoas ficam transitando? Por que as pessoas não conseguem identificar-se com o local, com o ambiente? Porque na realidade elas não estão sendo discipuladas. Elas estão sendo preparadas para assumir cargos eclesiásticos. Elas estão sendo preparadas para assumir posições talvez de necessidade no ministério, mas elas não estão sendo discipuladas, por isso não gera vínculo com o pastor, com a igreja, com o líder. Você está entendendo? Porque é um ato contínuo, é uma convivência, e Jesus ele tanto atuou, que você vai ver, como eu falei aqui no começo, Jesus ele tanto lidava com os discípulos na caminhada, ensinando eles algo espiritual acerca do reino, mas Jesus tratou da sogra de Pedro quando ela estava enferma em casa. Jesus entrou na casa de outros homens, tanto para ministrar, como para se alegrar, como na casa de Marta, Maria, Jairo também, glória a Jesus, para ministrar, glória a Jesus, você está entendendo? Cuidou da filha, como Lázaro, que era o seu amigo, entendendo? Então Jesus sempre estava cuidando de forma particular de algumas pessoas que surgiam as suas necessidades, suas dificuldades, e Jesus também era atendido nas suas necessidades, no tanto que as mulheres, a Bíblia diz que Maria, Madalena, a Susana, elas cuidavam do ministério de Jesus com as suas finanças, tá entendendo? Então era recíproco. Então, da mesma forma que Eliseu, ele atendia, ele buscava atender as necessidades de Elias, por isso que ele deitava água na mão de Elias. Elias precisava às vezes de água, Eliseu pegava para o seu senhor, para o seu mestre. Isso não tem nada a ver com humilhação. A dificuldade de nós entendermos de discipulado, de mentor, de mestre, é o tipo de mentalidade que nós temos, entendendo? Aí quando as pessoas não aprendem a se submeter à autoridade paterna e paterna, ele tem dificuldade de se submeter às próximas autoridades que surgirão na sua vida, os próximos pais espirituais para o seu crescimento. Por isso você vê a desonra e o desrespeito dentro dos ministérios, dentro do âmbito secular, tá entendendo? Desrespeito a professores, a professoras, desrespeito a autoridades em todos os âmbitos. Por quê? Porque justamente já começou lá atrás o declínio de submeter-se à autoridade paterna e materna. E a Bíblia diz uma coisa, o apóstolo Paulo deixando bem claro, Efésios, você vai ver isso no capítulo 6, se não me falha a memória, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Honra teu pai e a tua mãe, Efésios 6:2. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. É o primeiro mandamento com promessa.
qual é o mandamento? Honra teu pai e a tua mãe. E qual é a promessa? A promessa é para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Esse vá bem fala de prosperidade. Está vendo? A prosperidade, ela alcança todas as áreas da nossa vida. Então, quando você honra o pai e a mãe, eu estou falando não só do âmbito genético, o pai e a mãe biológico, glória a Deus, porque o próprio apóstolo Paulo, ele se identificou como um pai espiritual para Timóteo, para Tito, como eu várias vezes, acho que foi ontem, na aula de ontem eu estava falando sobre isso, entendendo? Paulo se identificando como um pai espiritual para Timóteo, meu filho na fé, meu filho amado, tá entendendo? Então, Paulo sabia da responsabilidade da paternidade espiritual que ele tinha sobre a vida dos seus filhos espirituais. Então, quando a Bíblia está dizendo, honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem, glória a Jesus, fala de prosperidade. Por quê? Porque há uma cultura divina, há uma cultura angelical, e essa cultura, essa linguagem, esse princípio que permeia o reino de Deus é o princípio de honra. Está entendendo? É o princípio de honra. E o que nós estamos vendo mais hoje em dia são desonra, porque não conhece nada de autoridade, não se identifica com um pai espiritual, não tem uma paternidade, não tem um discipulador, não tem um líder, não tem a quem se reportar, a quem se aconselhar. Por isso que muitos líderes acabam tomando atitudes erradas, às vezes acabam assumindo o púlpito, que em vez de pregar a palavra, vai desabafar, tá entendendo? Tem um problema com alguém pessoalmente, em vez de depois chamar para o gabinete, para conversar e resolver o problema, acaba despejando no meio do culto, no púlpito, no meio da igreja, de visitante, tá entendendo? É falta de equilíbrio, entendeu? É falta de um discipulador, de um pai espiritual. Eu sou pastor, entendendo? Glória a Deus, mas eu tenho um pai espiritual, eu tenho uma autoridade, eu me reporto. Todo pastor, meu pastor presidente, a mim, eu, a outro. Você está entendendo? Então a gente tem a quem um pai espiritual, um discipulador. Não importa a posição eclesiástica, eu sou ovelha. Não importa a posição, a autoridade, o nível que eu chegue. Eu também tenho que reportar a outro. Eu oferto na vida de outro, eu dizimo na vida de outro, eu primicio na vida de outro, eu sento para ouvir, está entendendo? Eu me aconselho, eu peço direção, orientação. Glória a Jesus. Eu tenho alguém que abençoa, que coloca as mãos na minha cabeça, que ministra sobre a minha vida, que me abençoa, que enquanto eu estou na guerra, está orando por mim, está ministrando sobre a minha vida. Glória a Deus. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 7, que o maior abençoa o menor. Então, quando Abraão encontrou Melquisedeque, que era o sacerdote, Melquisedeque abençoou a vida de Abraão. Está entendendo? Então, como é que eu vou ministrar sobre a vida de alguém? Eu não tenho quem me abençoe, eu não tenho quem coloque as mãos, eu não tenho quem ministra, quem está orando por mim. Então, o maior abençoa o menor. Então, eu devo me reportar a alguém. E aqui o que eu vejo aqui, sabe o que é? A qualidade de Eliseu, humildade. É em reconhecer que eu preciso. Gente, eu não sou o super homem, o super cara do conhecimento. Eu já sei de tudo, eu estou preparado para tudo, eu não preciso ouvir ninguém, eu só ouvi diretamente de Deus, entendeu? Não preciso respeitar a homem, honrar a homem. É a maior burrice, a maior ignorância, tá entendendo? Por quê? Porque falta de paternidade gera maldição. Que é isso, pastor Ivan? Onde você ouviu isso? Malaquias, capítulo 4, versículo 6. A Bíblia diz que Deus converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. Então tem muita gente que está sofrendo, está entendendo? Por falta de paternidade. Por isso que Paulo, quando ele coloca Timóteo para pastorear, dizendo para Timóteo, olha que orientação, que sabedoria, que direção.
Ele disse para Timóteo, meu filho na fé, não deixa ninguém menosprezar a tua mocidade, não é porque você é novo que deve ser menosprezado. Timóteo, aprenda a tratar os mais velhos, como se fosse seu pai, as mulheres como sua mãe, as mais novas como irmã. Aprenda a tratar toda classe de pessoa. Timóteo, não coloca a mão precipitadamente sobre os neófitos, não consagre, não levante, não unja. Você está entendendo? Para que eles não caiam na condenação do diabo. Então veja aqui a importância de um pai espiritual, a importância de um mentor, a importância de um discipulador. Não é esses 3 meizinhos que a gente pega um livro, que pega lá, vamos lá, da classe, senta aqui, vamos discipular, vamos sentar todo mundo, 3 meses, amém, já está todo mundo discipulado. Está entendendo? Não tem nada a ver com o que Jesus deixou para a gente. Por isso que muitas pessoas, muitas lideranças acabam frustradas, acabam desanimadas, entristecidas, querendo parar, largar o ministério, ou então pega o microfone, o púlpito da igreja para dizer, irmão, se eu soubesse que ministério era isso, eu não tinha nem aceitado. Olha só que vergonha. Olha só, pelo amor de Jesus, irmão. Desestimulando as pessoas para assumirem o ministério. E a Bíblia diz que a finalidade dos ministérios que Jesus deixou é para o aperfeiçoamento dos santos. Depois você vai lá, Efésios 4:11 em diante. Ele instituiu os 5 ministérios a fim de aperfeiçoar os santos para a obra. A minha incumbência é mentorar. A minha responsabilidade é discipular. A minha responsabilidade é ensinar. Aleluia, é pastorear. Glória a Deus, é ser um pai espiritual para preparar ou para aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Porque o objetivo de Jesus era para o crescimento do corpo da igreja. Entendendo? Para o aperfeiçoamento do santo, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então precisa-se dos 5 ministérios, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Então como é que eu, vamos lá, vamos entender aqui, como é que eu, como pastor, teoricamente, eu posso até ter mais de chamado ministério, unção dentro do ministério evangelístico, entendendo? Tem que ser o evangelista para ele ensinar ao santo que tem um chamado para essa área. Glória a Deus. Entendendo? Então o objetivo era o aperfeiçoamento dos santos. Então, discipulado de hoje, a gente precisa rever esses conceitos de discipulado. Vamos lá, vamos voltar então. A característica importantíssima e marcante do discipulado, ou do discípulo, né, é a disposição, o entusiasmo, tá entendendo? A motivação de Eliseu, e segundo a sua humildade, ele servia Elias. Da mesma forma que Samuel também servia ao Senhor perante Elias, na presença de Eli. Então, a atitude de servo requer humildade. Pessoa soberba não serve. Tá? Pessoa soberba, ela não serve para servir. O que nós imaginamos aqui? Que Eliseu, se ele não fosse humilde, ele poderia ter se orgulhado do que, pastor? Do fato de que o manto da liderança acabaria sobre ele.
Ou então está almejando, assim, em breve eu vou ser o representante de Deus aqui na terra. Eu vou ser aquele que vai dar continuidade, aquele que vai descer o fogo do céu. Está entendendo? Eu não vou precisar mais de Elias. Seus dias estão contados aqui na terra. Agora é minha vez. Olha só a visão. Isso eu estou conjecturando. Eu não estou falando que Eliseu aceitou o chamado dentro dessa visão, dessa objetividade. Está entendendo? De querer olha a falta de humildade, a soberba, a ignorância, o orgulho de muitos corações. Tá entendendo? Acaba caindo na mesma condenação do diabo. Entendeu? Aí imagine se ele deixasse isso entrar no seu coração. Entendeu? Que seria o grande representante de Deus agora na terra. Que ele seria aquele que agora faria no lugar de Elias descer fogo do céu. Tá entendendo? Dizendo, agora eu não vou precisar mais desse velho, não vou precisar mais me submeter a ele. Você está entendendo? Os dias de Elias na terra estão contados, agora eu vou assumir, agora eu vou tomar o lugar dele, agora é minha vez. Está entendendo, meus amados? Então nós precisamos escolher muito bem, saber. Eu estou dando aqui algumas características de um discípulo, porque o objetivo de Jesus, o objetivo do Senhor para nós é discipular, é ensinar, é passar o que nós ouvimos e vimos do Senhor, passa adiante, ensina, discipula, seja um mentor, seja um pai espiritual, identifica os filhos espirituais, para que você não invista e depois se decepciona, invista e depois toma uma punhalada, invista e depois sofra rebelião. Está entendendo? Então, primeiramente, o discípulo, ele é motivado, é uma pessoa que está disposta a querer aprender. Ele quer sentar para te ouvir. Está entendendo? Ele quer crescer com você. Ele quer estar debaixo da sua cobertura espiritual, da sua paternidade, da sua mentoria. Esse é um verdadeiro discípulo e filho espiritual. Porque não importa, ele pode até crescer, ele pode até avançar, mas ele nunca vai deixar. Por isso que Jesus disse assim para os discípulos: eu não deixarei órfão. Não quer dizer que vocês agora são apóstolos, agora vocês vão dar continuidade a outro, vão preparar outros para dar continuidade, porque vocês não vão ficar eternamente como apóstolos. Vocês precisam passar o bastão para frente, vocês precisam discipular outros, treinar outros, preparar outros. Está entendendo? Então, da mesma forma, essa cobertura, essa paternidade não acaba. Você pode assumir o maior cargo eclesiástico dentro do ministério da sua igreja, seja do que for. Está entendendo? Você sempre terá um pai espiritual, sempre vai se reportar a alguém. E Jesus disse: eu não vou deixar vocês sozinhos. Porque a partir daquele momento, os discípulos agora seriam discipuladores, seriam treinadores. Por isso ele disse assim: tudo que vocês ouviram e aprenderam de mim, agora ensinem. Avasi, kele mandara saio. Aleluia. Mas o que eu vejo aqui, Eliseu, ele assumiu o papel de servo, que é a segunda característica: servir, humildade. Se a pessoa não aprende a servir, ela não pode coordenar. Tem gente que já quer chegar mandando, já quer chegar assumindo. Preste atenção, líder. Preste atenção, discipulador. Preste atenção, mentor, pai. Se ele não aprende, aleluia, a se submeter, a ser humilde, a te honrar, a te servir. Estou sentindo a unção de Deus aqui. Confirmando. Ele não, presta atenção, se não serve para servir,
Vai servir para quê? Aprenda a identificar as pessoas que servem, as pessoas que são humildes, as pessoas que procuram identificar-se com você, senão elas vão só sugar de você. Tá entendendo? Elas querem saber que você procura ela que está doente, cuide dela para isso, providencie aquilo, tá faltando isso, tá faltando aquilo, tá faltando não sei o que, tá faltando isso. Você está entendendo? E no dia que você precisa, no dia que você adoece, no dia que você faz aniversário, no dia que vocês acontece, ninguém pergunta nada. Já sofreu? Alguém já deve ter passado por isso, algum líder aí já deve ter passado por isso. Porque na realidade você precisa entender quem são seus filhos espirituais. Porque às vezes você dispensa tanta energia, tanta força, e você vê que Jesus gastou 3 anos do seu ministério discipulando os 12 homens que Deus colocou nas suas mãos. E cheio de defeitos, cheio de falho, um ia trair, outro ia negar, alguns tinham problema de falta de humildade, queria saber quem era o maior, de grandeza, de orgulho. Então tudo isso precisava ser tratado. Mas eles serviam. A partir do momento que Jesus chamou eles prontamente se prontificaram para acompanhar Jesus. A paz, boa tarde, amém, Deus abençoe meu amigo Chris Watson, Deus abençoe. Está entendendo, meus irmãos? Então a segunda característica importante de um discípulo, de um mentorado, de um filho espiritual, é a sua humildade. Está entendendo? De um discípulo é a humildade. Glória a Jesus. Então Eliseu, ele assumiu o papel de servo. Está entendendo? Cuidando de fazer aquilo que seu mentor precisava. Preste atenção, eu vou distinguir algo aqui forte para você entender. Eliseu aqui, Elias chama para o servi-lo. Elias chama ou convoca para o acompanhar, para ser um discípulo. Está entendendo? E futuramente tornaria-se como a maioria dos filhos dos profetas. Você está entendendo? Que estavam sendo mentorados por Elias. E você vê lá no final, quando depois a gente vai passar por essa parte, mas eu vou dar só uma palhinha aqui. Quando Elias estava para ser tomado de Eliseu, Elias diz assim: pede o que você quer, antes que eu seja tomado de você. Ele disse: eu quero porção dobrada do Espírito que está em ti. Glória a Deus. Então Elias disse: dura coisa você me pediu. Por quê? Qual é a finalidade, a objetividade de Eliseu ter pedido isso a Elias? Em outras palavras, Eliseu estava dizendo assim: Elias, de todos os filhos que você tem na sua escola, que você está mentorando, está dando cobertura, ensinamento, orientação, de todos os seus filhos espirituais, eu quero ser o primogênito. Glória a Deus. Por quê? Porque o único que tinha direito à porção dobrada do seu pai espiritual, ou do seu pai, no caso seria o primogênito. O primogênito teria direito às bênçãos de forma dobrada na sua vida. Está entendendo? Então quando Eliseu diz para Elias: eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre você, em outras palavras, de todos os teus filhos espirituais, eu quero ser o primogênito.
Está dando para entender, meus irmãos? Então, além de discípulo, Eliseu tornou-se filho espiritual de Elias. E no entanto que Elias diz assim, fica aqui, fica ali, fica acolá, ele disse, não te largo, não te deixo. Está entendendo? Olha o acompanhamento, olha a afinidade, a ligação que tem do discípulo com o discipulador, do filho com o pai, como é que fala? Do aluno com o seu mestre. Está entendendo, meu irmão? Glória a Jesus. Até que ele parta. Então essa mentoria, essa cobertura, ela não acaba. Independente se a tua posição, ela está se elevando, o teu nível de conhecimento, revelação, autoridade está crescendo. Glória a Jesus. Aleluia. Mas isso não lhe dá direito, está entendendo? Para você sair. Não é que você está obrigado. Mas enquanto você está debaixo desse manto, dessa cobertura, dessa autoridade, você não opera, está entendendo? Porque você não recebeu um manto sobre si. Elias só passou o manto depois, aí Eliseu passou a operar no mesmo nível e até mais que o seu tutor, do que seu mestre, do que o seu pai espiritual. Ele não passou a operar no nível mais alto do que Elias, porque ele estava no nível de submissão, ele estava aprendendo com Elias. A Bíblia diz aqui, 19:21, que ele servia, ele supria a necessidade de Elias, ele acompanhava, ele ouvia, via como ele se movia, como ministrava, como falava, a autoridade, a imposição, tudo isso ele estava absolvendo. Para quando o manto fosse passado para ele, quando o seu discipulador olhasse, visse que ele estava pronto ou preparado, glória a Deus, para assumir agora uma escola, para dar continuidade, o manto seria passado. Entanto que Elias parte e o manto vem sobre Eliseu. A unção estava sobre ele agora, de forma duplicada. Está entendendo, meu irmão? Então, o que eu entendo aqui? Eliseu assumiu o papel de servo, cuidando de fazer aquilo que seu mentor precisava. Preste atenção, meu irmão, minha irmã, que está acompanhando e que vai acompanhar essa live. Eu não sei que talento você tem. Eu não sei quais habilidades, qual o nível de unção, os dons espirituais. Você pode ter, eu não sei qual é, mas talento, dons e outras coisas, sem humildade, é como um avião em pane. Está dando para entender, meu irmão? O orgulho fazendo parte do coração dessas pessoas é igual um avião em pane. Está voando, não está? Mas se ele entrar em pane, não tem comando, não tem controle, não tem direção, não tem mais nada. Por quê? Porque não está debaixo mais de autoridade, de cobertura. Não está se submetendo a um líder, a uma autoridade. Aí sai desembestada, atropelando tudo, danificando tanto ele, vidas que carregam com ele. Porque a partir desse momento, preste atenção, meu amado, preste atenção, a periculosidade que não estar sendo acompanhado, mentorado, direcionado. Ah, mas o Espírito Santo, ele fala comigo. Com certeza falava com Paulo também, falava com Tito, com Timóteo, mas nenhum deles deixou de se submeter às suas autoridades. Está entendendo? Quem foi o mentor após Gamaliel de Paulo? Barnabé. Barnabé foi lá buscar Paulo para acompanhá-lo em Antioquia. Quem foi o mentor de Timóteo, de Tito, de Onésimo? Está entendendo? Foi quem? Paulo. Dos discípulos,
Jesus, de Josué, Moisés. Está dando para você entender, meu irmão? Sempre teve, o homem de Deus, a mulher, ele sempre teve uma outra autoridade, para que ele pudesse se reportar, ouvir, sentar, acalmar, para não tomar decisões erradas, porque às vezes no momento as emoções afloram, às vezes não quer dar ouvido, às vezes o coração começa a ser, está entendendo, bombardeado por sentimentos carnais, por desejos. Por isso que muitos líderes acabam caindo. Por quê? Porque não tem um outro líder para se comunicar os sentimentos que ele está sentindo, para se abrir, porque não vê como um pai espiritual. Você está entendendo? Aí ele vai levando no tranco e barranco. Por isso que aí acaba acontecendo, sabe o que? Adultério, roubo, tá entendendo? Fornicação, e acontece uma série de coisas. Por quê? Porque nesse momento não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo, não se relaciona mais, não ouve mais, começa a se esfriar, tá entendendo? E começa a encher o coração. Aí justamente nesse momento, esse discipulado, esse acompanhamento, o discipulador está sempre acompanhando, perguntando, sabendo como é que tá ele na família, como é que está a frequência, como é que está a vida dele no dia a dia, a vida financeira, espiritual, a vida conjugal, em todas as áreas. É um livro aberto entre o discipulador e o discípulo, para que ele possa ajudá-lo no que ele está sentindo, no que ele está enfrentando. Por isso muitas pessoas estão caindo, estão batendo cabeça, estão se arrebentando, estão frustradas, está entendendo? E não consegue ver o romper no teu ministério. Aí começa a vir naquele nível, daqui a pouco começa, ó, tá entendendo? Porque vem uma série de coisas acontecendo, e às vezes essa série de coisas eu vi outro passar, vi outro enfrentar, mas quando eu passo a enfrentar, como várias coisas eu já enfrentei no ministério, eu tenho que ter alguém para me reportar. Eu sei hoje a grande necessidade. No começo, aleluia, parecia que a gente não precisa. Hoje a minha visão é outra, mudou totalmente. Está entendendo? Então não é porque a gente conhece, porque recebeu um título, o óleo, a carteira, não é porque eu tenho um diploma, porque eu fiz o curso, porque isso, aquilo. Não, o próprio Jesus submeteu a autoridade de João Batista, quanto mais eu. Jesus, ele operava nos 5 ministérios, Jesus estava na plenitude, está entendendo? Cheio do Espírito Santo, na virtude do Espírito, e submeteu a João Batista, batizando nas águas, submetendo a sua doutrina, os seus ensinamentos, quanto mais eu e você. Por isso que quando o centurião diz assim, eu sou um homem sob autoridade, eu digo vai, digo outro vem, ele vem, e se eu ordenar uma palavra, meu servo vai ficar curado. Por quê? Porque só pode ter autoridade quem se submete à autoridade. Então o mundo espiritual reconhece quem tem autoridade, quem se submete à autoridade. Por isso aquele demônio lá, ele retrucou contra os 7 filhos de Seva. Eu conheço Paulo, sei quem é Jesus, e vocês quem são? Em outras palavras, no mundo espiritual, vocês são clandestinos. No mundo espiritual, vocês são órfãos. Vocês não têm autoridade para poder me dar ordem, para me sair. Você está entendendo? Eu não reconheço vocês como nada. Por quê? Porque Paulo se submeteu, Cristo se submeteu à autoridade de João Batista. Aí vem eu e você, não queremos se submeter a uma autoridade. Não tem um pai espiritual, não tem um mentor. Tá entendendo? Não tem a quem eu me reporto, a quem me abençoa, a quem ora por mim, a quem ministra sobre a minha vida, a quem eu sento para aprender, para ouvi-lo, para ser orientado, a quem eu me alimento espiritualmente.
Porque hoje eu falo, tá entendendo? Para as ovelhas. Eu prego, eu ensino. Só que eu também sou uma ovelha. Eu também tenho que sentar para ouvir. E quem eu sento? Para quem eu sento para ouvir? Quem é o meu pai espiritual? Quem é meu discipulador? Quem é meu mentor? Quem é meu líder espiritual? Eu me reporto a ele, eu honro ele, entendendo? Era o papel de Eliseu. Eu honro ele, eu acompanho ele. Glória a Jesus. E é tudo isso que nós fazemos, entendendo? Então eu não estou falando de algo que eu não vivo, que eu não faço, que eu não tenho exemplo. Glória a Jesus. Então eu faço, eu honro, oferto, dizimo, primicio, oro, intercedo, procuro saber a necessidade, a dificuldade do meu mentor. Glória a Deus. Por quê? Porque ele tem um sonho maior. Glória a Jesus. Então Deus pode me condicionar, me capacitar para me honrá-lo. Glória a Jesus. E a unção que eu honro, a unção eu atraio. A unção que eu respeito, ela passa a acompanhar a minha vida e meu ministério. Por isso eu vejo um destravar de Deus. Por isso eu vejo a unção, aleluia, acompanhando minha vida, meu ministério. Os milagres acontecendo, as curas acontecendo, as libertações acontecendo, o nome do Senhor sendo glorificado. Aleluia. Maravilha. Vamos concluir aqui. Então o que a gente vê aqui? Que se não houver, presta atenção, são duas características importantes. O discípulo precisa estar motivado. Quando você chama para ser discipulado, para crescer, entendeu? Ele é motivado, ele é humilde, tá entendendo? Porque ele pode ter N talentos. Essa é uma das dificuldades de muitas pessoas, que vê uma outra pessoa, ela tem até talento, é carismática, tem talento, é eloquente, tem uma boa palavra, tem talento, tem dons, tá entendendo? Tem tudo isso, mas não é humilde, não é submisso. Então, sem a humildade, sem a submissão, sem esse entusiasmo para querer aprender, achar que não, eu não preciso aprender, eu não preciso ir para a escola, eu não preciso sentar para ouvir o meu pastor, eu não preciso nada, eu quero pregar, eu quero ensinar, eu quero falar, e você não senta para te ouvir, não senta para aprender com você, não senta, ainda que ele saiba muito mais, não importa, você está entendendo? Se você mais tarde der corda, colocar em qualquer tipo de posição de autoridade que influencie, se prepare para a rebelião, se prepare para tomar o golpe. Eu estou tentando lhe ensinar, lhe alertar o caminho, está entendendo? Eu estou dizendo que é como se fosse um avião em pane. Então a gente precisa de uma direção, precisamos de um norte, de um rumo. Entendeu? Então o fim dessa pessoa com a falta de humildade, ela é certa. Uma das formas mais eficazes de prevenir acidente desse avião em pane, ela é colocar sobre a tutela de um indivíduo maduro e experiente. Entendeu? E assumir o papel de servo dele. Então, se esse avião continuar sem humildade, ele vai continuar em pane. Ele vai danificar outras pessoas, vai cair, vai prejudicar outras pessoas. Então, a única forma de prevenir acidente, de prevenir no percurso da sua própria caminhada, é justamente alguém com experiência para poder assumir o papel de tutor, de pai, de líder, de mestre. É isso que a maioria não quer. Acha que não precisa. Eu estou dizendo que você tenha que negligenciar
Amém, meu pastor Wilson, amém, glória a Deus, Deus abençoe, Deus abençoe. Então veja bem aqui, eu não estou dizendo com isso para você negligenciar os seus dons que Deus lhe deu, tá entendendo? Mas o que significa? O que eu estou querendo falar com isso? Que você, nós precisamos passar por um filtro de humildade. Entendendo? Essa pessoa precisa passar por um filtro de humildade. E assim que provar que é confiável no pouco, ela estará pronta para assumir responsabilidades maiores. Está dando para entender? Não pode pegar uma água, não pode lavar um chão, um banheiro, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. São as mínimas coisas que a gente começa a ver. Você está entendendo? Não pode te servir. Não pode servir ao líder. Por quê? Não, eu não sirvo a homem. Ué, misericórdia, olha a visão errônea que as pessoas têm. O próprio Deus, quando ele disse assim, ele falando com Moisés, ele diz assim que ele viu o sofrimento do povo, qual seus exatores estavam oprimindo o povo de Israel durante 400 anos, oprimindo o povo. Ele disse assim, eu vi o sofrimento do meu povo, vi as suas lágrimas, vi o sofrimento, e eu desci para livrar o povo. Vem comigo, Moisés. Oh, glória a Deus. Por quê? Porque eu preciso de um representante. Eu desci na terra, glória a Deus, e você é o meu representante. Você simboliza ou significa que eu desci na terra para livrar meu povo. Então, no entanto, que quando Miriam e Arão tocou na unção, tocou em Moisés, Deus tomou as dores. Está entendendo? Deus tomou as dores. Então Deus se identifica com o líder. Deus se identifica com aquele que ele levanta, aquele que ele unge, com aquele que ele chama, com aquele que ele capacita, com aquele que ele dá dons, características necessárias para identificar o teu ministério. Então Deus se identifica com essa pessoa. Deus se identifica com esse homem, com essa mulher de Deus. Está entendendo? Então, infelizmente, algumas pessoas, por falta de humildade, está entendendo? Não pode de maneira alguma colocar ela sobre autoridade. É um erro muito grande. Ela precisa passar pelo filtro da humildade, ela precisa ser provada que ela é confiável no pouco, para que aí no muito você coloque ela sobre responsabilidades maiores. Como eu falei de Timóteo, você vê lá na 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, você vai ver lá Paulo aconselhando o seu próprio filho na fé, Timóteo, ao que de minha parte ele havia ouvido. Olha Paulo dizendo para ele, o que você ouviu de mim, Paulo, Timóteo, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Você está entendendo? Veja bem aqui, ó, a visão de Paulo. Eu te discipulei. Agora você, tudo que você ouviu da minha parte, através de muitas testemunhas, por quê? Porque tiveram outros também me ouvindo. Agora transmite isso, discipula, passa, mas para homens fiéis. Está dando para entender aqui? Para homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Oh, glória a Deus! Maravilha! O que Paulo estava querendo dizer? Aleluia! Não tenha muita pressa em delegar responsabilidades e posições de liderança baseados apenas em talentos. Céu é promanassaraio. Tá dando para entender? Tem muita gente apressada que é para segurar a pessoa. Tá entendendo?
vou segurar ela, vou segurar ele, vou segurar. Meu irmão, para com isso, pelo amor de Deus, não fica mendigando pessoas. Foi isso que aconteceu com Saul, ele acabou tomando a posição, atropelando, tá entendendo? A unção que ele recebeu foi para rei, não foi para sacerdote. E quando ele ouviu que o povo ia embora, que Samuel não vinha para a hora do sacrifício, sabe o que ele fez? Ele tomou a posição sacerdotal, atropelando a posição. Por isso que a Bíblia diz, fique na posição, tá entendendo? Que você foi chamado. Qual é teu ministério? Qual é a unção que está sobre a sua vida? Qual é teu ministério? Qual é teu chamado? Então fica naquilo, não para querer atropelar o outro não. Está entendendo, meus irmãos? Está compreendendo a palavra, a revelação que eu estou dizendo? Glória a Jesus. Está entendendo? Aí o que aconteceu? Saul foi lá, atropelou, chegou o sacerdote. Ele disse, ó, agora acabou. Entendeu? Agora teu ministério agora foi passado para outro, acabou. A unção é de outro agora. O reinado é de outro. Oh, aleluia. Recalavachandaraio. Aleluia. Está entendendo? O povo. Preste atenção. As pessoas reconhecem o ministério e a unção que está sobre você, mas não foi elas quem te ungiu e quem te chamou. Você já vem. Aleluia. Está entendendo? Então, infelizmente, a precipitação de alguns líderes, está entendendo? Porque vê o povo saindo, o povo indo, as pessoas, fulano, presta atenção, meu irmão, não segura quem nergal a dar a sai. Aleluia, glória a Jesus, está entendendo? Aí as pessoas têm muita pressa em delegar responsabilidades e posições à liderança. Aí mais tarde tu vai ter dor de cabeça. Por quê? Porque se no começo não se submeteu, não foi humilde, não foi uma pessoa entusiasmada para sentar para querer te ouvir, tu acha que depois numa posição de autoridade, numa posição de liderança, ele não vai querer influenciar a cabeça dos demais, de outro querer te desrespeitar, te desonrar no meio de todo mundo? Entendendo? E quando não, arrasta a maioria influenciada com a sua cabeça, fazendo igual Absalão, ganhando o coração do povo, tá entendendo? Que Davi não podia mais descer para atender o povo na porta porque já estava de idade. Ele dizia, quem dera se eu fosse rei no lugar do meu pai, quem dera eu poderia fazer mais por vocês. Ganhou o coração do povo e daqui a pouco chamou para a rebelião. Então vamos acordar, líderes, vamos acordar pelo amor de Jesus, e vamos identificar os filhos, vamos identificar os mentorados, vamos identificar os discípulos, vamos identificar quem realmente é, ou só estão passando, entendendo? É só passagem aí, ó, só passou. Então não vamos deixar passar e deixar um buraco, estragar, danificar, denegrir, tá entendendo? O trabalho. Então, pelo amor de Deus, não seja apressado em delegar, em passar a responsabilidade de liderança baseado no talento da pessoa, tá? É eloquente, é extrovertido, porque cai no gosto da massa, tá entendendo? Movimenta a massa, tem talento, canta bem, toca bem, prega bem, faz bem, é uma pessoa bastante talentosa, mas se não é humilde, esquece, tá? Então é isso que Paulo está dizendo aqui, ó. O que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então Paulo está dizendo, discipula, tá entendendo? Caminha,
orienta, discipula, caminha. Entendendo? Aí o que ele estava dizendo com isso para Timóteo? Timóteo, eu te discipulei, eu te treinei, eu te preparei. E por isso eu passei a responsabilidade do pastorado. Está entendendo? A qual ele mesmo diz, acho que é a segunda... Deixa eu ver se é a segunda carta. Capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Glória a Jesus. O outro é 1 Timóteo 4,14. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição da mão do presbitério. Aqui é consagração. Está entendendo? Aqui é consagração. Em outro texto você vai ver Paulo dizendo assim: Timóteo, faz a obra de um evangelista. O que ele estava dizendo? Eu te consagrei, eu reconheci juntamente com o presbitério, com o corpo presbiterial, porque presbitério não é um cargo eclesiástico, presbitério é um corpo composto, está entendendo? De homens como o apóstolo Paulo, como o apóstolo Pedro, que se identificou como apóstolo, está entendendo? Barnabé e outros apóstolos aqui que houveram. Então eles se identificaram como presbitério, ou corpo presbiterial. Está entendendo? Aí ele diz assim, que foi, não despreze o dom que é em ti, pela imposição das mãos do presbitério. Fala de consagração, reconhecimento, está entendendo? Do chamado de Timóteo para o ministério. E Paulo, na segunda carta, ele desperta o dom que há em ti. Não despreza, desperta. Nós só despertamos o dom quando exercitamos. Então, quando Paulo e o presbitério ministrou sobre ele, Timóteo recebeu a transferência de dons também. Entendendo? Para executar. Aleluia! Glória a Jesus. Então vamos lá, vamos entender aqui. Então não é só, Paulo está dizendo aqui que não se apresse. Está entendendo? Para que essa pessoa mais tarde não lhe dê dor de cabeça. Entendendo? Porque ela precisa ser fiel, porque ela precisa ser idônea, para que o sucesso não lhe suba a cabeça. Amém? Para que o sucesso não lhe suba a cabeça. Porque o talento, os dons, tudo isso acaba gerando um certo sucesso, um certo avanço, um certo crescimento na vida da pessoa. E se ela não for humilde, se ela não for idônea, se ela não for fiel, esse talento, esse dom, isso tudo vai subir a cabeça dela, entendeu? E ela não vai mais se submeter à tua autoridade, porque ela vai entender que não precisa mais de você. É como se ela tivesse feito teu ministério e a tua vida como trampolim para o seu crescimento, só isso. Então aprenda a identificar aqueles que querem usar a tua vida, teu ministério para trampolim, e aqueles que verdadeiramente são fiéis, são idôneos e são humildes para se submeter à tua autoridade, para eles sentarem, entendendo? Existe um momento, você precisa entender que existe um momento, existe aquele dia que você precisa sentar com os seus discipuladores, tá entendendo? Com o seu corpo, ou de obreiros, ou eles podem ter cargos eclesiásticos ou não. Por quê? Porque são pessoas que desejam crescer, que elas querem avançar. Então tem que ter aquele dia de discipular, que você como líder, como cabeça, você como responsável,
glória a Deus, você senta com eles para instruir, para discipular, entendeu? Dentro dessa visão, porque o discipulado, a instrução, ela não acaba, entendendo? A paternidade, ela não acaba, e o filho precisa aprender a honrar, acompanhar, aprender a ouvir o seu pai espiritual. Não importa se você cresça eclesiasticamente, não importa se seus dons, se a forma que Deus lhe usa é mais do que o seu líder. O cajado está na mão dele, o cajado está na mão dessa pessoa. Então você precisa aprender que a autoridade só é delegada, passada quando há submissão por outra autoridade. A paz do Senhor, pastor Francisco, a Dani, minha filha, Deus abençoe. Deus abençoe. Então, o que ele está, eu vou reforçar. O que Paulo está dizendo para o seu filho na fé, Timóteo, é meu filho, eu quero que você não tenha pressa em delegar responsabilidades para pessoas em cuja a posição será posições de responsabilidade ou de liderança. Está entendendo? Não se baseie no talento delas. Está entendendo? Para que mais tarde essas pessoas não dê pane, como um avião em pane, que pode gerar um grande acidente, não só para a sua vida, para a vida de outras pessoas, e isso lhe suba a cabeça. Pastor, e como é que eu vou identificar os humildes, essas pessoas que estão dispostas a aprender, estão dispostas a se submeter, estão dispostas a ser provadas, está entendendo? No âmbito da humildade. Como eu vou identificar? Sabe como? Essas pessoas, elas nunca têm a pretensão de saber tudo. Tá dando para entender? Como é que você identifica as pessoas humildes que vão compor, que vai ser seu discípulo, seu filho espiritual, vai ser seu mentorado, vai ser seu aprendiz? Quem? São pessoas que nunca têm a pretensão de saber tudo. Quando você fala, não, eu já sei, não, eu sei, não preciso, não tem necessidade não, não, isso não, eu já sei de tudo, eu não preciso sentar para ouvir nada, para aprender nada. Está entendendo? Não gasta força e tempo, porque isso não será o teu discípulo. Não é alguém humilde para te ouvir. Se não é humilde para te ouvir, me perdoe. Quando se levantar para ensinar, vai ser soberbo. Meu Deus, meu Jesus amado. Está dando para entender, meus irmãos? Ela sabe de tudo, tem resposta para tudo, qualquer tipo de problema, ela não se permite aprender com outras pessoas, tá? Mas os humildes reconhecem que há sempre lugar para mais aprendizagem e crescimento. Os humildes sempre sabem, sempre encontram um lugar dentro dele para aprender e crescer mais. Oh, glória a Deus, que coisa linda. Oh, Espírito Santo, obrigado, Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Tá dando para entender? Tá dando para pegar aí o que o papai tá orientando? Glória a Deus. Tenho certeza que vai ser bênção. Tá sendo bênção para minha vida e eu tenho certeza que está sendo bênção para a sua. Então, as pessoas humildes,
estão prontos, presta atenção, as pessoas humildes estão prontos, sempre estarão prontas. A que, pastor Ivan? Estão sempre prontas a admitir que estão aprendendo com outras pessoas, que elas podem aprender com outras pessoas. Está entendendo? Sobretudo com aqueles que possuem mais experiência que eles. É esse tipo de pessoa, irmão, que está pronta para receber a ajuda de um mentor. Olha a qualidade final. Eu estou dizendo algumas delas, estou dizendo final, mas tem várias qualidades, características, como você queira denominar, entendendo? Importante. Então a primeira foi motivação, a segunda humildade e a terceira, nós vamos reler aqui algo muito importante. O que, pastor? Ele era incrivelmente leal. Outro dia eu vou falar sobre características de uma pessoa leal, para você identificar as características de uma pessoa desleal. A lealdade, meu irmão, é importante. Se você tiver uma pessoa leal do teu lado, oh, glória a Deus. Entendendo? Então vamos lá. Motivado, humilde e leal. Por quê, pastor? Porque ele permaneceu com Elias até o final. 3 vezes ele teve a oportunidade de deixar, mas a cada uma delas ele respondeu: tão certo como vive o Senhor e a tua alma, que eu não te deixarei. Está lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 2, 4 e 6. Por quê, pastor? Porque a lealdade, ela revela o caráter de uma pessoa. Oh! Anota aí, lealdade é um fator indispensável ao caráter de um discípulo, de um filho, de um mentorado. Porque o relacionamento entre ele e o mentor é como uma balança. Oh, diplomanto. Está dando para entender, irmãos? Assim como acreditamos em nosso mentor, o nosso mentor também ele deposita certa medida de confiança em nós. Como eu confio no meu pai espiritual, meu pai também espiritual deposita uma medida de confiança em mim. Então preste atenção. Como ele deposita esse certo, essa certa medida de confiança? Como é que o meu mentor deposita em mim uma certa medida de confiança? Ele está dando parte do seu tempo, sabedoria, conhecimento, às vezes dinheiro, aceitação e outros recursos. Está entendendo? Esse é uma mentoria, esse é um discipulado, uma paternidade. Ele ajuda em tudo. E o discípulo da mesma forma se torna leal ao seu pai espiritual.
Então, agindo dessa forma, sabe o que ele está dizendo? Que confio em você. Eu conto com você para tornar esses dons, está entendendo? Para tomar esses dons, esse conhecimento, isso tudo que você está recebendo e usar para tornar-se como Deus deseja que você seja. O discipulador não está dizendo que você vai ficar, porque ele congrega num lugar. Preste atenção, a maior dificuldade que as pessoas têm de entender isso. O desejo do pai espiritual, o desejo eu vou utilizar a comparação de um pai secular. O pai biológico. O pai biológico, ele pode ser um analfabeto, um semi-analfabeto, mas ele diz assim, eu vou investir no meu filho. Eu quero que o meu filho, a minha filha cresça, eu quero que ele se forme, eu quero que ele vire um doutor, um advogado, faça faculdade, e assim sucessivamente. Não é o desejo de todo pai, de toda mãe? E mesmo o pai e a mãe não conseguindo, não sendo um professor, não sendo um advogado, não sendo um médico, mas o desejo dele é que seu filho cresça e alcance. E quando o filho alcança, quando o filho cresce, tu vê alguma inveja no coração do pai, da mãe? Eles não falam com orgulho, eles não dizem com orgulho, meu filho, minha filha é uma doutora, meu filho é um médico, meu filho é um advogado, é um engenheiro, seja lá o que for, entendeu? O pai fala com orgulho. Então, da mesma forma, é o pai espiritual, que ele quer que o filho cresça. Ele não amarra, ele não prende o filho, entendeu? Se o filho está preparado para carregar o manto, se o filho está preparado para assumir uma posição eclesiástica mais elevada, preste atenção, o pai espiritual, ele não pode dar uma cobertura com teto, entendeu? É o que eu aprendi. O pai espiritual não pode dar uma cobertura com teto. Por quê? Porque sempre está limitando o filho. Ele nunca pode decolar mais que o pai. E o desejo do pai é que o filho cresça. Entendendo? Todo pai biológico quer que o filho cresça, que ele seja um advogado, um mestre, um doutor, um engenheiro, e assim sucessivamente. E quando o filho vai e cresce, consegue, o pai não tem inveja, o pai não... Por quê? Ele quer que o filho cresça até mais do que ele. Essa é a visão do mentor, essa é a visão de um pai espiritual, essa é a visão do mestre. Entendendo? Não é amarrar o filho debaixo da sua tutela para que ele não cresça. Não. Botando ele sempre abaixo. Não. O pai está ensinando já por causa disso. Está entendendo? Então, da mesma forma. Então, o pai biológico pode ser um analfabeto e um semi-analfabeto. O desejo dele é que seu filho cresça. E ele fala com orgulho quando o filho cresce. E ele não fica prendendo o filho debaixo da sua tutela ou na sua casa. Ele sabe que o filho, ele está preparando aquele filho para constituir uma família também. Então, da mesma forma, os líderes, eles acabam preparando pessoas para ficar eternamente abaixo dele. Tá entendendo? E quando alguém começa a crescer, a avançar, e você vê, a gente tem que preparar eles para isso, é para alçar voo. É para alçar voo, para ter a sua própria experiência também. Aí, infelizmente, algumas pessoas vão dar continuidade, mas não larga a paternidade. Abre um ministério, ou vão para outro lugar, ou continua com seu pai espiritual, recebendo a cobertura espiritual do seu pai. Mesmo ele sendo líder em outro ministério, abriu o seu próprio ministério, tem o privilégio, a honra do seu pai espiritual ir lá e abençoar a sua vida, reconhecer, de vez em quando seu pai espiritual vai dar uma palavra, tá entendendo? Ele se submete ao seu pai espiritual. Então, rapaz, para mim, isso é divino, é dinâmico, é essencial. E infelizmente alguns que não dão uma boa cobertura, tá entendendo? Não se identifica como um pai espiritual e automaticamente quer limitar o propósito, o chamado de Deus na vida de alguém. Não, a gente não está para isso. A gente tem que dar cobertura sem teto.
Por quê? Porque se a gente está preparando águias para alçar voo, elas não podem ficar voando como pardal. Tá entendendo? O teto tem que ser aberto para ela alçar voo e subir mais alto. Foi isso que Jesus disse em João 14:12. Se vocês creem em mim, vão fazer as mesmas obras que eu fiz, quer dizer, vão operar no mesmo nível que o meu, e ainda vão fazer coisas maiores, quer dizer, vocês vão alçar voos ainda mais altos do que o meu, do que eu. Essa é a visão do líder, é a visão do mestre, do papai espiritual, do discipulador. Amém, meus amados? Glória a Jesus, glórias a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Aleluia. Então, da mesma forma que o discipulador investe em alguém, acreditando nos dons, nos talentos, que ele vai se tornar como Deus deseja que ele se torne, esse tipo de investimento, ele mostra que o mentor, ele acredita que seu mentorado, seu pupilo, ele pode carregar o fardo da responsabilidade, tá entendendo? E este, por sua vez, terá a oportunidade de demonstrar que tipo de pessoa ele é, pela maneira como ele lida com a tal responsabilidade. Glória a Deus, já falei bastante. Deus abençoe. Espero ter contribuído com o teu conhecimento, com o teu ministério, com a sua vida. Glória a Deus. Espero que você tenha compreendido e entendido. Você que vai ver depois dessa gravação, espero que você possa compreender cada palavra, cada instrução, cada direção que foi dada, e você não só ouça, mas você aplique na sua vida, aplica no seu ministério, aplica no seu dia a dia, entendendo? Coloca essas chaves práticas, tá entendendo? Para encontrar quem verdadeiramente é um discípulo, é um filho espiritual. Ele é motivado, ele é humilde. Glória a Deus, tá entendendo? E é leal, fiel. Eu estou dando 3 características mínimas, pequenas, tá? Depois eu vou mergulhar, que eu quero instruir vocês, para vocês reconhecerem as pessoas que são leais e quem é uma pessoa desleal, tá? Que essas 3 características de um filho espiritual, de um discípulo. Amém, pastor Wilson? Depois eu vou dar uma olhada. Tá na bênção. Então veja bem, a gente precisa descobrir. Então são 3 pontos, 3 características importantes. Uma pessoa motivada, humilde e leal, tá? E depois eu vou mergulhar com vocês numa profundidade de lealdade, as características de uma pessoa leal e características de uma pessoa desleal. Então, quando aproximar-se do teu ministério, aproximar da tua vida esse tipo de pessoa, você vai identificar rápido quem é leal e quem é desleal. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Obrigado por estar nos assistindo, estar nos acompanhando. Interceda pela minha vida, minha família, ministério, para que Deus continue me usando, tá entendendo? E ampliando cada dia mais a visão, o conhecimento, para que eu possa ser canal de bênção para a vida de vocês. Tá bom, meus irmãos? Em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer ao Papai do Céu. Kabarasev Navashuri Andaraio. Glória a Deus. Vamos orar. Em nome de Jesus. Espero que a pessoa maravilhosa do Espírito Santo de Deus, depois de você acompanhando a mensagem, ele fale com você assim de uma forma muito poderosa. E anota, tá? Anota os pontos, que isso é importante. Anota as chaves, tá? Vamos orar. Papai, Pai divino, Pai das luzes, Pai dos espíritos, e me coloco com teus filhos agora em oração, com toda simplicidade e humildade diante da tua presença. Nós nos humilhamos. Oh, recamanchoria fala teremantorevarucia plabassaragabia.
É mentro que vaste, que prosse, amante o reminaragai. Senhor, eu te peço, meu Pai, opera na vida dos teus filhos, Senhor, que estão me acompanhando nessas lives. Senhor, que estão honrando a unção que está na minha vida, que respeita, que senta para ouvir. Senhor, eu te peço, ó Pai, abençoa a vida dos teus servos, abençoa a vida das tuas servas. Aqueles que vão acompanhar, Senhor, ensina, ilumina os olhos do entendimento. Conceda aos teus filhos espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Pai, ensina eles, meu Pai, aleluia, nesse ministério, nessa obra, para que eles cresçam, amadureçam, entendam e compreendam da importância, meu Pai, do que foi dito nessa tarde. Senhor, para o seu crescimento, para o seu elevio espiritual, para a sua maturidade espiritual. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, aleluia, eu quero ministrar sobre a vida dos meus filhos espirituais. Ó Deus querido, que tem se submetido, que tem ouvido, tem sido orientado. Meu Pai, tem procurado, meu Deus, estar em contato, meu Deus, para receber, meu Deus. Alabarachandaramanássia. Eu entrego eles nas tuas mãos, ali os discípulos, aqueles que têm aprendido, ouvido conosco, Senhor, que são tantas as pessoas, meu Pai, que às vezes até nem conhecemos, que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando, estão aprendendo, estão crescendo na graça e no conhecimento. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que as tuas bênçãos estejam sobre a vida deles também, ó Deus, porque de certa forma eles estão se associando ao meu ministério, estão acompanhando, meu Deus, aleluia, a trajetória, a caminhada. E eu te peço que a unção que está sobre a minha vida venha pairar sobre a vida deles, Senhor, e venha haver um destravar, venha haver um romper, uma aceleração, porque foi isso que o Senhor falou comigo ainda esse ano, Pai, que é algo extraordinário, um rompimento, meu Pai, em nome de Jesus, e acontecer uma aceleração desse ano, de 10 a 20 anos que não aconteceu, aleluia, essa aceleração, haveria um rompimento, levará-se de dominar a gábia na nossa vida. Eu quero ministrar sobre a vida deles, Senhor, aqueles que estão enfermos, meu Pai, Senhor, venha ser curado através dessa live, em nome de Jesus. Eu ministro a unção de cura, como o Senhor tem operado através das outras lives. Nós temos ministrado cura e o Senhor tem operado cura, aleluia, e libertação na vida das pessoas, em nome de Jesus de Nazaré. Pai das luzes, renova, fortalece, batiza com o Espírito Santo, ativa os dons espirituais, ativa, ó Deus, o ministério dos anjos, ativa, Senhor da glória, nessa tarde, aleluia, o sobrenatural na vida dele, na vida dela, em nome de Jesus, que ele venha ter e ela venha ter, meu Deus, surpresa, manifestações do Espírito Santo na sua vida, sonhos proféticos para a glória de Deus Pai. Eu ministro, meu Pai, prepara essa nova geração, prepara um povo para um grande avivamento espiritual, prepara os filhos, prepara, meu Deus querido, os discípulos, prepara, Senhor, os mentorados, prepara, Senhor, aqueles que vão entrar no manto da cobertura, lebacanto de Eminácia, assim como o Senhor, ó Deus, mostrou, aleluia, a profetisa, meu Pai, aleluia, que está conosco no nosso ministério, Deus, a minha esposa, Senhor, aleluia, de um grande lençol, meu Deus querido, de retalho, uma grande cobertura, rebadaravaxandaramanássia, aleluia, se estendendo, meu Pai, aleluia, não só a pessoas, mas a nações, meu Deus. Eu te peço, Espírito Santo, venha blindar a minha vida, venha me capacitar, me condicionar, ativa os dons em alto nível, ó Deus querido, que o manto da Zion decando queplo monte cauaterevácia, aleluia, e aqueles que entrarem, meu Pai, debaixo da cobertura, debaixo do manto, eles possam sentir, meu Deus, que deu um salto, o ministério mudou, a unção mudou, aleluia, o entendimento, a visão, está acontecendo manifestações angelicais, manifestações divinas, que nasce, havendo rompimento, aceleração em todas as áreas da sua vida. Pai das luzes, eu te peço nessa tarde,
Pai, em nome de Jesus, confirma na vida desse homem, dessa mulher, confirma o convite espiritual, confirma, em nome de Jesus, e eu ministro sobre a vida deles para a glória de Deus Pai, e abençoo, meu Deus, no teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo, sejam abençoados em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, Simone, Deus abençoe. Meus irmãos, eu vou estar, amanhã eu estou de volta, aleluia, continuando com essa live. Me acompanha, que está sendo bênção, está destravando, eu creio, o entendimento de muitas pessoas, está iluminando. E eu vou estar fazendo uma campanha de cura e libertação, tá? Eu vou estar elaborando o banner, me ajude com a divulgação, tá? Eu vou mandar no Zap, eu vou mandar aqui no Facebook, e você chama outras pessoas para participarem, chama os enfermos, canceroso, aidético, seja qual for o tipo de enfermidade, de problema, traga em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Por quê? Porque a Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. A Bíblia diz que os sinais seguiriam aqueles que crêem. Está entendendo? No nome dele. Então eu creio na ministração, eu creio na cura, eu creio nos milagres. Glória a Deus. E vamos estar orando para Deus ativar pessoas que querem ministrar, quer fluir nos dons de cura, para Deus te usar também nos dons de cura na sua igreja, no seu ministério. Você está entendendo? Glória a Jesus. Vamos estar ministrando, orando, intercedendo, clamando. Glória a Deus. Eu quero ver Deus levantar mais homens e mulheres sedentos e famintos pela unção, sedentos e famintos para ser usado por Deus, para fazer a diferença nesses últimos dias. Entendendo? Como o apóstolo Paulo ele disse, a minha pregação não consistir em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder. Entendendo? Eu quero levantar em nome de Jesus, na direção do Espírito de Deus, uma geração, homens e mulheres famintos e sedentos para demonstrar, debaixo da humildade, debaixo de uma grande motivação, de uma lealdade, glória a Jesus, aleluia, que se identifica com o nosso ministério, que se identifica com a nossa vida, para carregar essa mesma unção sobre a sua vida para a glória de Jesus. Como eu sempre digo, a unção que eu respeito, a unção é que eu atraio. A unção que eu honro é a unção que eu passo a carregar. Então, em nome de Jesus, eu acredito nisso e ministro debaixo disso. E tenho visto milagres acontecer e outras pessoas sendo ativadas de uma forma extraordinária para operar em níveis até muito maior do que Deus tem colocado sobre a minha vida, entendendo? Porque essa é a visão de um mentor, essa é a visão de um líder, entendendo? Que o liderado não é até abaixo não, Deus usa ele muito mais do que o Senhor nos usa para a glória de Deus. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus e fiquem todos na paz do Senhor. Recebam a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de Jesus, as doces consolações, a comunhão e a presença poderosa do Espírito de Deus seja na vida de todos vocês, irmãos, que aguardam e amam a volta do Senhor. Que todos digam amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Quem quiser fazer parte, irmãos, eu vou estar abrindo um grupo privado para dar mentoria. Eu já tenho um para líderes, tá? Se você quiser participar, seja bem-vindo em nome de Jesus, tá? Só nos comunicar. Pastor, eu me identifiquei com o teu ministério, quero aprender, eu quero crescer mais. Glória a Deus, eu quero aprender mais chaves, eu quero crescer na graça, no conhecimento. Glória a Deus, eu quero ver Deus operar na minha vida tremendamente. Acompanha mais perto, tá bom? Deus abençoe, fica todos na paz de Jesus e querendo Deus, amanhã estaremos de volta.